Vocês estão aí, eu aqui. E eu aqui me exercitando, né? Porque a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre treino de força. E aqui estou eu, né, com o meu peso doméstico aqui fazendo o treino de força. E aí eu quero saber se vocês estão fazendo e se também vocês podem, né, até adicionar esses treinos de força na rotina de vocês como cuidador, né, nos pacientes de vocês. Então, vamos lá que o nosso conteúdo hoje é, filé, maravilhoso, certo? Então, se você ainda não pegou o seu material, pegue aí o seu livrinho de atividades físicas e recreativas. Nós já estamos bem pertinho do final, né, desse material. Então, vocês peguem aí o livro de atividades físicas e recreativas, abram no capítulo 17, na página 71. Deixa eu guardar aqui meu peso, né? Vou colocar aqui. E aí a gente vai começar hoje o nosso conteúdo. Minha turma maravilhosa, CDD 04. Gente, eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês, certo? De nos encontrar, da gente rir, da gente conversar um pouquinho, mas, né, pelas notícias que estão acontecendo agora recente, nós estamos mais perto do que longe de que esse momento volte ao normal, né? Do que nossas aulas presenciais voltem ao normal. Então, vamos deixar de tanta conversinha e vamos lá, né? Antes de a gente começar o nosso conteúdo novinho, nós iremos fazer o quê? Revisar o conteúdo anterior, que a gente falou sobre fundamentos do treinamento de resistência, não é isso? E aí a gente conheceu um pouquinho sobre exercício anaeróbico, sobre exercício aeróbico, e a gente viu aí vários exemplos desses tipos de exercício, né? Caminhada, corrida, saltos, entre outros, não é isso? A gente viu os benefícios, o quanto é importante a gente ter essa resistência, porque a gente melhora o nosso coração, o nosso pulmão, né? Nossos vasos sanguíneos ficam mais fortes. Então a gente já puxou um pouco aí sobre treino de resistência, trabalhando atividade aeróbica e anaeróbica. E hoje nós iremos aprender, né, sobre os benefícios do treinamento de força, tanto para criança como também para idosos, e os tipos de exercício para trabalhar força. Então, a gente vai trabalhar aí esses, justamente nós iremos abordar a importância do exercício, certo? Do exercício de treinar força, né? Tanto em todas as fases da vida, mas focando sempre em quê? Nos idosos e nas crianças, certo? E aí nós, começando aí, gente, eu sempre solicito para vocês estarem com o material de vocês em mão, porque tudo que eu for falando aqui, que tem aqui no meu slide, é retirado do material de vocês. Então é uma forma de vocês acompanharem melhor, de vocês estarem aí só com a canetinha fazendo as marcações. Então, já pegue seu livro, que é super importante vocês estarem acompanhando com o material de vocês. Então, pegue seu livro, abra aí na página 71 e vamos lá. E aí eu já começo perguntando a vocês o seguinte: você conhece os benefícios do treino de força? Se você é uma pessoa que não treina, né, não vai pra academia, ou que você vai pra academia, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês sabem, o que é que vocês conhecem sobre o benefício do treinamento de força. O que é que isso pode interferir e impactar na minha vida. Então, se vocês têm o hábito de praticar ou de não praticar, corre lá no grupo do WhatsApp e vamos comentar um pouco sobre esse tema, certo? É super importante e relevante para vocês. Então, a gente sabe que existem vários benefícios aí para o treino de força. Desde os benefícios para a nossa saúde, como também para a nossa saúde física, como também para a nossa saúde psicológica, mental, né? Então, nós precisamos de um treino de força para trabalhar a nossa estrutura musculoesquelética, né? A gente vai trabalhar nossos músculos, nossas articulações, tudo tá ali bem englobado. Então, a gente sabe quanto é importante a gente trabalhar a força, porque se a gente não tiver força, a gente vai ficar fraca, e se a gente vai ficar fraca, a gente pode desenvolver algumas outras patologias, né, oportunistas por causa dessa nossa fragilidade, certo? E aí eu trago aqui algumas informações que dizem o seguinte: os exercícios para treinar força, ele permite, certo, que o corpo ganhe agilidade, equilíbrio, coordenação motora,
promove o aumento da massa magra e melhora, assim, o desenvolvimento físico. Eu não sei se vocês sabiam, mas é uma informação bem legal para trazer para vocês, que é o seguinte: muitas pessoas, principalmente nós mulheres, a partir dos 40 anos, as mulheres têm a fragilidade de perder massa magra. O que é isso, professora? A massa magra não é gordura. Gordura é outros tecidos, certo? A massa magra é o nosso tecido muscular, que define o corpo da mulher, traz uma estrutura mais diferenciada do que a gordura, né? A gente sabe que a gordura, ela não é um tecido bom em excesso, né? E já a massa magra não, é ótimo, perfeito e agradável, certo? Então, a partir dos 40 anos, as mulheres, elas perdem massa magra com muita facilidade. E essa perda da massa magra favorece o quê? O aumento do tecido adiposo, que é da gordura. Então, é de extremamente importante. Se você está perto dos 40, ou está na casa dos 40, ou já até passou dos 40, vocês têm que começar a pensar o seguinte: eu preciso fazer exercício de força para que o meu corpo, ele mantenha toda a minha silhueta, né? Mantenha aquela estrutura bonita. Porque a famosa queda, né? Vai caindo tudo. O povo não diz isso, né? Depois dos 50, depois dos 40 vai caindo tudo. Cai se você não cuidar. Então, é super interessante vocês focarem no treino de força. Porque às vezes vocês podem olhar aí, tem mulheres de 60 anos botando as novinhas de 20 no chinelo, né? Com o corpo aí um exemplo de saúde. Por quê? Porque elas treinam, certo? E não só caminham, mas também trabalham a força muscular. Então, para um idoso é importante, porque o idoso, ele perde aí essa agilidade, perde o equilíbrio, perde a coordenação. E quando ele começa a praticar o treino de força, ele começa a ganhar tudo isso aí, né? Muitas vezes eu sou contratada para trabalhar com idosos justamente só para focar nessas questões aí, a agilidade, o equilíbrio, a coordenação. Então, se vocês puderem ofertar uma melhor qualidade de vida e ajudar esses idosos a manter uma vida saudável e, se possível, também trabalhar a força, é maravilhoso. O idoso, aquela família, aquele idoso, ele só tem a ganhar, certo? E aí eu trago aqui os benefícios do treino de força que pode acontecer aí para as crianças, né? Criança saudável é super mais tranquilo de realizar atividades, porque a criança saudável, com o tempo, correr, brincar, ela consegue ganhar força. Mas quando a criança tem alguma deficiência, né? A gente sabe que quando a criança ela tem alguma deficiência, ela já vem com déficit. Se for, dependendo da deficiência, ela pode vir com déficit de força. Então, é muito importante a gente trabalhar a força com as crianças também, né? Aumenta a massa muscular, reduz as lesões esportivas, tanto para a criança saudável como para a criança com deficiência. Melhora a capacidade funcional, aumenta a resistência muscular, melhora a postura. O que a gente mais vê aí, crianças totalmente sem postura, né? Aquela criança corcunda, aquela criança que sente já dores nas costas o mau hábito de estar deitado, estar sentado de forma incorreta. Então, aumenta a densidade óssea, os nossos ossos, as nossas células ósseas, elas só trabalham com impacto. Então, se a gente não tem impacto, o nosso osso, ele fica fraco, ele fica frágil e pode quebrar. É tanto que os astronautas, quando eles vão, né, para o espaço, eles têm que fazer algum tipo de atividade que tenha impacto. Por quê? Porque lá é zero gravidade, então eles não andam tocando no chão fazendo força, né? Eles flutuam. Então isso faz com que diminua a qualidade de vida dos astronautas, né? Fazendo com que eles fiquem com a estrutura óssea aí com déficit, né? Com a fragilidade. Então o que é que eles resolveram? O que é que a NASA pensou? Professora, é só informações, viu, gente? Para vocês ficarem sabendo o quanto é importante. Então, até a NASA pensou nisso. Então, eles mandaram uma esteira e nessa esteira eles colocam uma roupa apropriada para que eles fiquem fixos na esteira e eles comecem a caminhar. Então, eles precisam ter esse contato com o solo para estimular aí as células ósseas, certo? Então, o condicionamento físico é importante também, é um benefício quando a gente começa a treinar força.
E aí os benefícios para treinar força para o idoso, né? O idoso ele ganha muita coisa, então os benefícios são maravilhosos aí para a terceira idade. Então aumento da massa muscular, melhora a capacidade funcional, aumenta a resistência muscular, aumento da densidade óssea e também do condicionamento físico. Então a gente vê que ganha muita coisa aí, né? Para somar na qualidade de vida desse paciente. Então, existem vários exemplos que podem ser indicados para o idoso. O que os idosos gostam muito de fazer e é super indicado para quem tem problemas como artrose, artrites, pessoas que têm problemas de locomoção, é super indicado fazer a hidroginástica, né? Fazer exercícios na água, porque aí facilita o movimento, né? E muitas vezes faz com que o paciente que tinha dificuldade de se locomover no solo está se locomovendo muito bem dentro da piscina, da água. Então, a hidroginástica é muito indicada, principalmente para pacientes que têm artrose nos dois joelhos ou que têm dificuldade na locomoção, certo? Mas também temos a musculação, nós temos atividades da vida diária que muitas vezes é deixado de lado, como por exemplo, arrumar as suas coisas, estimular o idoso a cuidar do jardim como ele gostava de cuidar, né? E estimular sempre ele continuar fazendo seus afazeres domésticos. Não é obrigar, gente, é diferente, certo? Obrigar o idoso a fazer uma coisa e estimular ele a continuar fazendo. Tem idosos que têm todo o potencial de fazer tudo, né? De arrumar a caminha dele, de se ele quiser lavar uma louça, fazer, né? Plantar, quem mora no interior, que planta, que cuida de bicho, isso é muito bom. Então tem idosos que têm todo o potencial de continuar com a vida dele, né? Lógico, respeitando o limite, etc. Mas muitas vezes as famílias não permitem. Tem família que não quer, que manda ele parar, quer que ele fique em casa, aquela coisa toda. Só que isso diminui a qualidade de vida do paciente, certo? A gente não pode obrigá-lo, mas a gente tem que estimular de acordo com a limitação e respeitando sempre o limite do paciente, certo? A minha avó, ela tem 85 anos, ela mora no interior e ela toma de conta da casa dela sozinha, né? Ela acorda cedo, ela varre terreiro, ela tem planta, ela cuida de galinha. E isso pra ela é uma rotina que ela gosta, né? Ela gosta de arrumar casa, ela gosta de fazer a comida dela. Então, ela mora sozinha na casa dela, né? Minha tia mora próximo, mas ela que cuida de tudo que ela tem, né? Das coisinhas dela. E isso é bom para ela, né? Porque quanto mais parada ela ficar, mais ruim. Então, toda vez que eu vou lá, ela muda o planta, ela plantou outro negócio, por quê? Porque isso ela gosta. E isso mantém ela ativa. Tanto que ela tem 85 anos e, graças a Deus, não tem nenhum tipo de problema que limite ela nas atividades dela, certo? Então, eu trouxe aqui vários exemplos e sugestões de exercícios pra gente treinar a força, minha gente. Eu queria mostrar a vocês uma coisa, que para a gente treinar a força, a gente não precisa ter uma academia em casa, certo? Não precisa ter os melhores equipamentos. A gente precisa ter o quê? Força de vontade. Porque para treinar a força, a gente treina com o nosso próprio corpo, com a força do nosso próprio corpo, certo? Então, existem vários exercícios que podem ser feitos sem nenhum tipo de aparelho, certo? Então, aqui são tipos de exercícios que a gente pode fazer em casa, sem nenhum tipo de instrumento, a gente só faz, certo? E aí a gente encaixa todos esses exercícios na nossa rotina e isso promove aumento de massa muscular e traz todos aqueles benefícios que eu falei lá no início, certo? E aí eu trago aqui mais imagens de atividades que a gente pode fazer em casa para ganhar força, né? Ó, a corridinha parada mesmo em casa, certo? 1 minuto de agachamento, 1 minuto de climber, que é essa que fica alternando as pernas. 1 minuto de flexão, não consigo fazer flexão deitado, posso fazer na parede. 1 minuto de fundos, que é esse que bota a cadeira e fica descendo só com o braço. Abdominais, 1 minuto de oblíquo, né? Que você traz o seu cotovelo em encontro com o seu joelho cruzado. Pode fazer prancha, pode fazer o Spider-Man. Então, tudo isso aí trabalha a força muscular. Ele tá usando esse rapaz que tá nessas imagens, ele tá usando algum instrumento? Ele tá tendo alguma máquina aí? Não, né? Somente a força do corpo dele. Então a gente pode fazer exercício. Gente, cansa.
cansa demais, né? Então a gente pode começar a praticar esses tipos de atividade que resulta sim em melhores resultados aí para a nossa saúde e para o corpo. E aqui eu tenho mais exemplos, ó, corrida no lugar mesmo, agachamento como eu falei, as flexões, aí os abdominais, o mini lug, né, o jump, que é o saltozinho, pode fazer polichinelo. Gente, é muita coisa. O pulp, né, que é aquele que levanta, aí vai se abaixando, ó, aí flexiona e vai levantando e dá um salto. Então, tem vários exercícios que pode ser realizado em casa mesmo, bem tranquilo. E se você quiser fazer mais resistência, ó, coloca um alimento, né? Eu quero fazer flexão de braço, então eu vou aqui, ó, boto o alimento aqui e começo a flexionar o meu membro. Então, vocês podem estar fazendo isso com arroz, com feijão, com açúcar, com cabo de vassoura, com o que vocês tiverem em casa. O importante é não ficar parado, certo? E aí eu dou a dica a vocês que sempre que vocês terminarem de fazer essa atividade de treino de força, fazer um alongamentozinho aí para relaxar a musculatura, né? Nós tivemos uma aula de flexibilidade, eu dei vários exemplos de flexibilidade para vocês, e aí vocês praticam essa atividade, ok? E aí, gente, nosso próximo conteúdo nós iremos trabalhar atividades cognitivas e sociais. Provavelmente é um dos nossos... aliás, é o nosso último conteúdo do livro, certo? Depois dessa, de atividades cognitivas e sociais, nós teremos a revisão e a gente finaliza o livro de atividades físicas e recreativas. Então, conto com a participação de todos vocês. Já quiser dar uma leiturazinha aí sobre atividades cognitivas, já podem ficar à vontade, certo? E aí eu deixo a nossa frase de hoje, que diz o seguinte: algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Então, fora isso, ninguém pode dizer que você não é capaz, né? Se ninguém provou que você não é capaz, é porque você pode ir além, né? Então, eu quero que vocês foquem sempre, usem as palavrinhas mágicas de foco, determinação e fé, que é isso que nos leva aos maiores lugares, né? Nada é impossível quando a gente tá com o coração regado de fé e de esperança. E é isso, minhas queridas. Não deixem para responder as atividades no último momento. Eu posso perguntar lá na atividade quais são os benefícios do treino de força para idosos. Aí você vai e coloca, né? Aumento da massa magra, lá. Tudo aquilo que a gente viu aqui no comecinho desse conteúdo, ok? Qualquer dúvida, pode me procurar. Eu estou lá para responder vocês. Um super beijo no coração de vocês, uma ótima quarta-feira e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Então, tchau, meu povo lindo, tchau, tchau e até em breve.